Tá gravando? Olá, galerinha! Tudo bem com todos vocês? Hoje nós vamos agora à nossa aula de matemática. Olha aqui, ó. Professores e alunos conectados. Fica ligadinho que hoje a nossa aula de matemática tá muito bom. Vamos lá. Vamos hoje começar a nossa aula. A nossa história de hoje é a história de como surgiram os números. Você sabe que hoje os números existem em diversos lugares. Onde a gente anda, nós vamos encontrar números nas casas, nós vamos encontrar números nas roupas, nos sapatos, nós vamos encontrar no relógio. Em diversos lugares nós vamos encontrar os números. E de onde surgiram os números? Vamos saber hoje um pouquinho como aconteceu isso? A ideia dos números surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade de contar e comparar quantidades. Aos poucos, ele passou a fazer desenhos e símbolos para registrar essas quantidades. Por exemplo, o pastor de ovelhas, ele tinha 10 ovelhas, então para contá-las, ele colocava para cada ovelhinha uma pedrinha. Se ele tinha 10 ovelhas, ele tinha 10 pedrinhas. Se ele tinha 15 ovelhas, ele tinha 15 pedrinhas. Também os povos antigos usavam também para contar, acredita, nós em cordas, cada ovelha era um nó. Cada objeto era um nó na corda. Se ele tinha 10 coisas, tinha 10 nó na corda. Como já falei das pedrinhas. E outra forma de contar era através de marcas no osso. Se tinha 10 coisas, eram 10 tracinhos marcados aqui nos ossos. Então essa foi a maneira que o homem criou para fazer contagem. Assim começou o homem a contar através dos números. A primeira maneira foi dessa forma. Então, como e onde os números são usados? Nós sabemos, né, como eu já citei, os números estão em todos os lugares. Se você olhar dentro da sua casa, vai ter números também, ok? Tem a sua idade, tem quantas pessoas moram na sua casa. Então, o homem sempre teve essa necessidade de contar. Então, os números hoje em dia, eles servem para contar. Exemplo, contar quantos jogadores há no time de futebol, você sabe? Então, contando, você está representando através de um número. O número também é usado para medir, ou seja, medir o tempo. Que horas são? 1 hora, 2 horas. Então, o número também serve para medir o tempo. Também o número é usado para indicar ordem ou posição, ou seja, quem é o primeiro a chegar na escola, quem foi o último a sair, quem foi o primeiro que terminou a atividade. Isso indica ordem ou posição. Quem é ou qual é o primeiro mês do ano? O primeiro mês é janeiro, o segundo, fevereiro. Assim, ele está usando o número para indicar ordem, certo? Ou posição. Os números também são usados para codificar, ou seja, criar um código. Por exemplo, o código de descagem direta à distância para Fortaleza é 085. Quem mora em São Paulo, antes de colocar o número de telefone, ele tem que colocar 085, que é o código de Fortaleza. Então, o número também serve para codificar. Ok? Vai observando aí. Então, os números, eles estão no nosso dia a dia, fazem parte da nossa história, assim, desde o início, desde os povos antigos. A gente utiliza os números para contar. Às vezes, a gente utiliza as mãos, contando nos dedos. E assim, nós vamos criando, contando e recontando através dos números. E eu gostaria que vocês fizessem essa atividade em casa, para gravar, fixar o conhecimento.
Escreva onde podemos encontrar os números. Nós já falamos, né? Você lembra? Vai lembrando aí no vídeo, você pode rever o que eu já falei. Como os povos faziam para representar as suas contagens? Eles tinham uma forma de contar. Antes dos números existir, era usada uma forma para contar. Então, você vai também escrever como se lê. É importante hoje, né, escrever corretamente os números. E se você está esperto, como eu sei que está, como nós estávamos treinando na sala de aula, você já sabe escrever de 0 até 100 e sabe como os números surgiram. Aguarda a sua tarefinha caprichada. Beijo da tia e não esqueça, estudar é muito importante. Tchau!